Imaginemos a seguinte cena. Um homem possui um viveiro com 3 animais, 2 pássaros e uma tartaruga. Ele abre o teto do viveiro e diz: "Não voem para fora." O homem sai e volta uma semana mais tarde. Ao chegar, vê que um pássaro voou para fora e o outro pássaro permaneceu no viveiro. Um pássaro obedeceu e o outro desobedeceu. A tartaruga também não voou para fora, é claro. Mas, no caso da tartaruga, qual seria o seu mérito? Qual o mérito que ela teria por ter obedecido à ordem? Nenhum. Se Jesus só tivesse dentro de si a possibilidade do bem, se ele só pudesse obedecer ao Pai, ele não teria feito nenhuma escolha. Se ele obedeceu a Deus simplesmente pelo fato de não haver nele nenhuma possibilidade de pecar, qual seria o seu mérito? Yeshua não teria tido mérito algum em vencer a tentação no deserto, simplesmente porque nada teria sido realmente uma tentação para ele. A tartaruga não se sente tentada a voar para fora do viveiro? A inclinação para o mal, a possibilidade de escolher o mal, não torna o homem imperfeito? Muito antes, pelo contrário, o torna mais perfeito, pois somente assim poderia existir o livre-arbítrio. Deus criou o primeiro homem perfeito. Adão podia escolher entre obedecer ou não. Ele escolheu desobedecer. Jesus veio à Terra na forma humana e ele, que era Deus, escolheu experimentar todas as dores, sofrimentos, dúvidas e tentações humanas. Jesus, ao assumir a forma humana, tinha a possibilidade de pecar, mas escolheu obedecer. O fato dele ter sido tentado no deserto mostra que a inclinação para o mal também estava nele. Foi exatamente o fato dele não se submeter a esse impulso que fez toda a diferença. Ele não cedeu à tentação e por isso venceu. Este é o assunto do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com o olhar judaico-messiânico. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber as notificações de novos vídeos. Além disso, siga-nos também no Instagram, onde sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. E se tiverem alguma dúvida ou sugestões de vídeos, entre em contato conosco no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer de me conectar com vocês. A Bíblia relata que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Vejamos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deus, que escolheu vir à Terra em forma humana, experimentou todas as dores e sentimentos, dúvidas e tentações que os seres humanos enfrentam. Apesar de ter a possibilidade de pecar, Jesus nunca pecou. O judaísmo entende a tendência ao pecado como algo presente em todo homem. A existência dessa tendência ao pecado, conhecida como Yetzer Hará, seria essencial para que o homem pudesse fazer uma escolha consciente pelo bem. Se a possibilidade de se escolher entre o bem e o mal não existisse, não existiria a escolha. Dentro do judaísmo, possuir uma inclinação para o mal não é considerado ruim nem anormal. O problema surgiria quando alguém
faz uma escolha deliberada de cruzar a linha e procurar satisfazer a sua inclinação para o mal. E isso é pecado. O hebraico do texto sagrado nos dá uma dica de que a inclinação para o mal, Yetzer Hará, e a inclinação para o bem, Yetzer Tov, foram colocadas no homem pelo próprio Deus. Vejamos. Então formou Yetzer, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. De acordo com a regra gramatical do hebraico, a palavra formou, Yetzer, deve ser escrita com apenas um yud. Entretanto, o texto bíblico traz uma variação intrigante, pois ao invés de escrever da forma correta, a Torá propositalmente escreveu formou, Yetzer, com 2 yuds. O rabino Eliyahu Monk explica: de acordo com nossos sábios, o duplo yud na palavra formou, Yetzer, é uma construção gramatical excepcional e quer comunicar a dupla formação do homem, o espiritual e o temporal, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. As duas tendências são obra do Criador e estão ligadas dentro do homem. Infelizmente, o entendimento judaico sobre esse assunto foi ignorado e acabou surgindo a ideia de que, a partir do pecado de Adão, todo homem herdaria o problema do pecado original. E esse tal pecado original condenaria automaticamente todo homem depois de Adão ao inferno, só restando a ele uma alternativa: ir correndo se batizar e batizar os seus bebês na igreja mais próxima. A ignorância é um terreno fértil para soluções estranhas, e uma frase mal compreendida pode nutrir temores indevidos. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O fato de Jesus ter dito crer e for batizado levantou elucubrações malucas. Muitos imaginaram que ser batizado seria como uma espécie de fórmula mágica a ser seguida. Seria um tipo de ticket para o céu e que, por isso, assim que uma criança nascesse, ela deveria ser levada até uma igreja e receber o batismo, ou seja, o ticket para o céu. Ora, pegar uma única frase que Jesus dirigiu a adultos e concluir que se um bebê morrer sem ser batizado irá para o inferno é simplesmente um stretch. Além disso, lendo a continuação da frase, temos Jesus dizendo: quem, porém, não crer será condenado. Jesus não disse: quem, porém, não for batizado será condenado, mas apenas quem não crer é que seria condenado. De qualquer forma, bebês não podem crer. Assim, se essa frase realmente se aplicasse aos bebês, eles estariam todos condenados. Infelizmente, o medo falou mais alto. As crianças começaram a ser batizadas devido a esse temor de que, se porventura elas morressem antes de serem batizadas, seriam condenadas. Esse temor está baseado na crença de que o batismo iria de alguma forma apagar o pecado original. Orígenes, um homem que nasceu e viveu em Alexandria, no Egito, entre 185 e 232, foi considerado um dos primeiros pais da igreja. Ele disse: até mesmo os recém-nascidos são pecadores e por isso precisam de oferta pelo pecado. Orígenes não foi o único a acreditar que as crianças não batizadas não podiam ser salvas e estariam condenadas. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, também defendeu a ideia do pecado original.
Ele foi o primeiro a usar a frase pecado original, peccatum originale. Qualquer um que diga que mesmo as crianças que passam dessa vida sem participação no sacramento do batismo serão vivificadas em Cristo, vai contra a pregação do apóstolo e condena toda a igreja. A igreja tem grande pressa em batizar as crianças porque acredita que não há outra maneira pela qual elas possam ser vivificadas em Cristo. Ao criar-se um pseudo-problema teológico, cria-se uma pseudo-solução. A perturbadora ideia do pecado original, que condena bebês ao inferno, levou a teólogos medievais como Pedro Abelardo e Tomás de Aquino a desenvolverem a teoria do limbo. No limbo, as almas das crianças não batizadas não sofreriam os tormentos do inferno, mas também não estariam com Deus no céu. A doutrina do limbo nunca foi adotada oficialmente, mas foi parte da tradição católica por muitos anos. Enquanto os mestres gentios prescreveram o ritual do batismo para purificar as crianças, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. No Salmo 8:2 está escrito: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Foi exatamente esse salmo que Jesus lembrou a todos quando as crianças o viram curando os cegos e os coxos. As crianças que nunca haviam recebido nenhum tipo de batismo disseram: Hosana ao filho de Davi. Ou seja, Jesus afirmou que o reino de Deus pertencia a crianças que nunca haviam sido mergulhadas em um tanque batismal, nem haviam recebido água aspergida na cabeça. Todos possuímos a inclinação para o mal, a Yetzer Hará, e a inclinação para o bem, a Yetzer Tov. Deus nos criou assim para que tivéssemos o livre-arbítrio. No judaísmo nazareno, entende-se que nem a circuncisão e nem o batismo salvam ninguém. Isso é claramente visto através da história do povo de Israel atravessando o deserto. A geração que havia se circuncidado e havia passado pelo batismo simbólico na travessia do Mar Vermelho não entrou na Terra Prometida. Por outro lado, os filhos daquela geração que não haviam sido circuncidados no caminho e nem cruzaram o Mar Vermelho entraram na Terra Prometida. Infelizmente, teologias baseadas no medo costumam ser difíceis de enterrar. Por isso, o batismo infantil, inexistente na Bíblia, persiste até hoje. Mas aqueles que deixam os pavores infundados e a paralisia do medo podem continuar caminhando e redescobrindo o caminho. Lehitraot.